Terceiro JP Curta Fest. Tudo começa como se fosse um laboratório dentro de sala de aula para os alunos se experienciarem. Nós estamos aqui no Colégio Jean Piaget. O Bruno é o coordenador aqui do colégio e também professor de... Você também dá aula de geografia. E a gente tem com outro professor de geografia. Tudo começa meio pequeno aqui, se é que pode dizer que é pequeno, mas vai crescendo, vai tomando proporções. Daqui a pouco eles estão fora do país levando esse curta, porque eu já conheço que é bem assim. Não é, Fernando? Sim, com certeza. E eu quero que vocês me expliquem primeiro o que é esse festival. Lógico, quando a gente fala em curta, festival de curta-metragem, a gente já imagina que são documentários, que tiveram alguns temas. Mas eu quero saber quantos documentários são e se teve um único tema que eles fizeram, várias vertentes, ou tiveram vários temas? Então, eles foram 19 filmes inscritos. É um evento que a gente começou há 3 anos atrás, como projeto do itinerário de geografia e de história na área de ciências humanas, destinado exclusivamente para os alunos do 2º ano do ensino médio. Então, para cada ano a gente propõe um grande tema e eles têm a liberdade para criar, para usar a imaginação, a criatividade e produzir curtas-metragens em 2 categorias. Eles têm a opção de produzir um documentário e têm a opção de produzir um filme de ficção, né? Tendo o tempo mínimo de 1 minuto e o tempo máximo de 10 minutos esses filmes. Então são eles que produzem, eles que editam, e em sala de aula a gente faz o processo de preparação, né, com pesquisa, faz um processo de preparação dando algumas dicas sobre como é que se produz um filme, como é que se edita, como é que se escreve um roteiro e assim por diante. E o tema desse ano é direito à cidade, Santos para quem, né? Então a gente está debatendo um tema que é muito caro à geografia, que é a questão urbana, os problemas da cidade de Santos. Agora, Fernando, é uma área muito específica. Falar de geografia, falar de história da nossa cidade, isso eu sempre falo que é uma temática recorrente aqui no colégio, deles enaltecerem a nossa cidade, porque isso dá também uma sensação, um sentimento de pertencimento grande. E também de significância para eles. Afinal, estudar a própria cidade dá a liberdade deles conhecerem o próprio cotidiano. E eu, como professor de geografia e especialista em cidade, para mim é um prazer imenso tê-los orientado nesse trabalho. E foram trabalhos incríveis, onde eles exploraram toda a criatividade e todo o aporte teórico que a gente deu nos suportes das aulas teóricas. Então são 18 curtas, todos com a temática da nossa cidade, mas aí o que? São olhares diferentes? Sim, são temas bem amplos, que vai desde cultura, segregação social, socioespacial, fala bastante sobre a estrutura da cidade, as questões ligadas à própria vivência dos alunos. Então foram temas variados, desde violência urbana, arquitetura hostil. Então eles exploraram o máximo possível e eu, como orientador do trabalho, eu tentei dar um direcionamento para que eles fizessem algo que fosse factível para a realidade deles. Com base nisso, de que a cidade interfere diretamente no nosso modo de vida, inclusive da nossa saúde, dentro dos trabalhos que você viu, qual que te despertou e falou, nossa, isso é um comportamento que está muito ligado a nós, eu não tinha noção de que isso influenciaria nesse nosso comportamento? Teve um trabalho específico sobre a linguagem, a forma que o santista ele se comunica, uma forma peculiar do santista de se comunicar, as palavras que a gente usa no nosso cotidiano que não é normal em qualquer outra parte do país. O próprio tu, o pão de cará, os canais. Então, esse é um trabalho que revelou um pouquinho dessa identidade, desse olhar deles. Um outro trabalho que saltou aos meus olhos também foi sobre a arquitetura hostil, que é um tipo de arquitetura que ela visa espantar classes mais baixas e causar algum tipo de distanciamento de pessoas que não pertencem àquela classe social. Então é algo totalmente diferente, inédito. E isso é muito importante, porque tudo isso acontece, essas experiências, essa fomentação que vocês fazem de pesquisa deles, de investigação, para mudar no nosso dia a dia o olhar deles, inclusive porque eles estão estudando na sala de aula. Claro, a ideia é eles usarem a criatividade e a pesquisa e irem além um pouco da bolha, né?
a bolha social em que a gente acaba vivendo. Então a gente tem, por exemplo, um filme muito legal, que inclusive foi selecionado para o dia de hoje, que vai falar sobre educação em bairros de periferia de Santos, né? A gente tem dois documentários muito bons sobre a cultura na cidade de Santos, um focado no Cinearte, lá no Posto 4, o outro focado no Teatro de Santos, na história do Teatro de Santos, né? Então, é uma diversidade de assuntos e sempre um assunto relacionado ao interesse dos alunos, né? Então, é muito importante pra gente que eles pesquisem, que eles estudem aquilo que eles se interessam, né? Nesse evento, e também com base na pesquisa que eles fazem dentro da área da geografia urbana, né? De compreender quais são as contradições, quais são os pontos positivos, os pontos negativos que envolvem a vida na cidade. Agora que Santos é uma cidade rica em muitas coisas, inclusive a arte e cultura. A gente tem o Curta Santos, referência nacional de documentários, de curta aqui na nossa cidade, teatro, música. Então, eles percorrerem por essas áreas, isso valida muito a nossa cidadania. Parabéns! Eles não sabem quem é que tem uma banca. Como é que é feito? Tem uma banca? Foi uma banca de avaliação de professores, todo mundo que trabalha com cultura também aqui na escola, o pessoal da comunicação, o pessoal que trabalha com edição de vídeo, fizeram uma análise dos 19 filmes inscritos e hoje serão 3 premiados. O melhor filme de ficção, o melhor filme documentário e no final tem uma votação para todo mundo que está aqui presente poder escolher o melhor pelo voto popular. Então vocês só sabem 2. A gente só sabe 2. Só sabemos 2. O terceiro, eles vão saber e vocês vão saber no final da apresentação do terceiro Curta Festival. Agora sim, os vencedores. Nossa, elas vieram numa chica, as meninas, os meninos. Precisa ver, cheio de brilho aqui. É uma festa sempre. Vocês estão acostumados a ver quando eu mostro o festival de teatro. Agora, o festival de curto, estarei sempre presente também. Fala do seu documentário primeiro. A gente fez um documentário sobre educação nas escolas da comunidade de Santos. Aí o nosso grupo, a gente subiu o Morro de São Bento e com a ajuda dos professores de lá e do diretor da escola João Otávio, do colégio estadual, a gente conseguiu fazer uma entrevista com os profissionais de lá, umas filmagens na escola para saber como é o cotidiano desses alunos e os desafios que eles enfrentam e as diferenças que tem da escola particular e das escolas públicas de Santos. E o que você sentiu depois que você terminou o documentário? Tinha alguma coisa que você não imaginava? Acho que a gente sempre tem uma visão, né, das comunidades, das escolas de lá, mas acho que nunca é a real visão, né? A gente tem muitas coisas que a gente tem uma visão mais ruim do morro e das escolas de lá, mas na realidade não são. Essa é uma infraestrutura diferente, é um lugar diferente, mas não é como nós imaginamos. Tem sim uma estrutura muito boa, com profissionais tão bons quanto tem aqui, e eu acho que foi essa, assim, o que a gente aprendeu. Que bom. E você, Pedro? Ele foi ator. É porque são curtas, e aí teve na versão documentário e teve uma versão que eles se expuseram mais. Sim. No seu caso, como um ator principal. Exatamente. Então, a minha categoria foi a de ficção. E a gente fez um filme, né, um curta, que buscava criticar a alienação da população da cidade de Santos em relação a alguns problemas da cidade. E aí, o que você tirou? Porque tudo isso, assim, é lógico que a gente vê ali pronto, mas eles tiveram que estudar, fazer uma pesquisa grande. E o que te surpreendeu nisso? Então, a gente realmente buscou fazer uma crítica, né, à alienação da população em relação a alguns problemas, porque na nossa pesquisa, a gente percebeu que a população de Santos, muitas vezes, ela enxerga alguns pontos na cidade e ela deixa de lado outros que deveriam ser melhorados, né, aqui. E a gente tentou realmente expor esses problemas que não são muito comentados, como, por exemplo, o incêndio no dique da Vila Gilda, recentemente, que foi uma tragédia muito triste. Então, foi justamente isso, de tentar dar um enfoque maior a esses problemas, né? E como o Alexandre, mantenedor da escola, diretor da escola mesmo, falou ali no palco, esse é o terceiro curta, o terceiro festival, que venham muitos e muitos, que a gente chegue a ver um X na frente do número 3, para que se perpetue aí esse projeto tão lindo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito feliz de estar no terceiro Curta Fest, que vem muito mais do que eu possa ter um X na frente desse prêmio, né? E assim por diante. Eu espero que vocês tenham tido uma noite agradável, tenham aproveitado a final
final de ciclo, final do segundo ano, né? Eu acho que é um momento bem especial. The Oscar goes to... Cotidiano que cega. Parabéns!